Boa noite, pessoal. Deixa eu ligar o webcam aqui. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos fazer mais uma live aqui, mais uma transmissão no improviso, né? Quem está me acompanhando aí nessa sequência de lives sabe que eu estou na casa da avó da minha esposa e ela tem 2 pontos de internet aqui. Um na cozinha e um na varanda. E hoje foi um dia difícil porque os pontos não estão funcionando bem, tá? Então já trocamos a internet aqui, já modificamos o lugar de transmissão, mas não tá fácil. Nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje sobre um tema que ele é de utilidade pública, né? Que é a depressão. Para você que já é meu aluno, minha aluna, o que eu vou falar aqui hoje vai chover no molhado, né? Praticamente não vai te acrescentar nada de novo, mas se quiser fique aí, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E para você que está chegando no canal, a minha intenção é deixar esse vídeo aí para servir de alerta para as pessoas e também de propaganda para o meu trabalho, para tentar te seduzir para a beleza da medicina chinesa e compartilhar com você um plano B. E esse plano B, pessoal, ele é de utilidade pública, assim como o tema que vai ser abordado aqui, que é a depressão. A depressão tem me preocupado muito, porque nós estamos aí há 6 meses de pandemia, né? E eu tô nessa área há 20 anos, e todo ano eu recebo aí uma média entre 10, 12, 15, o que corresponde a um caso por mês, e raramente chega a 15, uma média de 10, 12 casos de depressão por ano. Nesses 6 meses aí de pandemia, esse número praticamente triplicou. E só não entrou mais pessoas porque muitas pessoas não estão em condições financeiras de arcar com um tratamento comigo, né? Porque eu cobro por ano, minha forma de trabalhar é diferente, então o valor que a pessoa entra pagando é mais alto. E muitas vezes eu encaminho esse paciente para um aluno, para um amigo, ou falo para ela, procura ajuda na sua cidade, ou então toma pelo menos uma catuaba para poder começar a te ajudar a ter força para buscar ajuda. Mas eu confesso para vocês que o cenário ele está bastante preocupante. Então, nós estamos ainda dentro de um mundo, né, envolvido numa pandemia. Mas esse vídeo ele será temporal. Por que ele será temporal? Porque na medida que nós estudamos medicina chinesa e entendemos os 5 elementos, e a aula hoje ela é em torno dos 5 elementos, toda vez que eu apresento uma ideia, eu gosto de apresentá-la baseada em 5 elementos, e esse vídeo vai ficar aqui no meu canal no YouTube exatamente para servir de alerta para as pessoas de que o buraco é mais embaixo. É preciso ter uma visão mais ampla do processo, sob pena de cair num buraco sem fundo chamado depressão e ter extrema dificuldade de sair dele, tá? Então preste atenção nos conceitos que nós vamos transmitir aqui. Quem puder fica até o final, principalmente quem não é aluno, né? Porque a gente sempre faz um desconto, uma promoção, e hoje eu vou dar desconto aqui para quem está chegando no meu trabalho e quiser começar a estudar sobre a depressão a fundo e entender que precisamos oferecer para as pessoas um plano B. Hoje eu vejo uma pessoa cabisbaixa e os cenários ocorrem o dia inteiro e a semana inteira. Eu tento dar para ela uma palavra de motivação, tento falar para ela pelo menos da catuaba. Então, se você já está estudando aí, já está assistindo, entenda que, na minha opinião, o vitalizante hoje ele é de utilidade pública, porque as pessoas estão perdendo muita vitalidade. Vocês vão entender por quê nessa live. E nós, profissionais de saúde, temos que estar trabalhando antes do problema tomar proporções maiores. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês aqui o conceito aí da medicina chinesa. 2 coisas a gente percebe muito claramente nesse momento: um grande volume de informações desencontradas, muitas vezes equivocadas, e as pessoas muito sem saber para onde ir com esse bombardeio de informação. Então, como eu venho falando, eu vou fazer de tudo para transformar o canal num porto seguro, para você ter acesso à informação de qualidade e poder procurar um bom profissional de medicina chinesa na sua cidade, ok? Então vamos lá, meus amigos. Pessoal, um outro olhar sobre a depressão, né? Quando eu estou apresentando esse vídeo aqui, como ele vai ficar no YouTube, eu vou fazer essa marcação, né? Hoje nós estamos dentro ainda de uma pandemia,
e estamos há 6 meses de pandemia de coronavírus e, lamentavelmente, as pessoas estão cada vez mais perdendo energia e cada vez mais mergulhadas em sentimentos de pessimismo. E com base nisso eu olho muito todos os dias para os 5 elementos e fico me perguntando, poxa, o que as pessoas ganham conhecendo essa teoria? E na minha opinião elas ganham muito. Por isso que eu vou deixar aqui uma mensagem principalmente para os profissionais de saúde, porque eu venho deixando isso claro nas últimas lives, né? O meu canal ele é um canal mais técnico, ele é focado no profissional de saúde para que o profissional de saúde reverbere essa mensagem e passe ela a outras pessoas, e assim nós vamos produzindo uma medicina natural de alta performance cada vez mais. Mas é aberto ao público em geral também que não é profissional de saúde, para servir de norte para ele, de reflexão, se o que ele está fazendo com a saúde dele, se os caminhos que ele está adotando para tratar são suficientes. Então esse conteúdo eu espero que ajude a ampliar os horizontes, tá? Então, um outro olhar sobre a depressão através de uma abordagem pelos 5 elementos. Toda vez que eu dou uma palestra ou que alguém me pede, ô Fernando, me explica aí como é essa medicina chinesa, eu começo contando a história dos 5 elementos, né? Eu começo mostrando para a pessoa como que a medicina chinesa vê o complexo relacionamento entre os órgãos na medicina chinesa. E aqui nessa live eu não vou aprofundar em detalhes sobre os 5 elementos, tem aulas sobre isso no canal, aqui no canal, tem aulas detalhadas aí sobre os 5 elementos, mas eu quero te mostrar basicamente a função de cada órgão e o sentimento de cada órgão, para no final dessa live eu te fazer uma pergunta, para você ver se tem sentido a proposta para a depressão que está sendo pregada por aí. E infelizmente os pacientes embarcam e muitas vezes embarcam num caminho sem volta. E você, profissional de saúde, principalmente profissional de medicina chinesa, não pode cometer o erro de raciocinar pelos mesmos caminhos, senão você estará somente abanando, soprando um problema que precisa ser visto por uma outra ótica. Espero que você entenda com essa mensagem aqui. Então vamos falar dos 5 elementos para chamar a atenção dos sentimentos dos órgãos. E volto a repetir, para você que já conhece de medicina chinesa, é só uma revisão. Para você que está começando ou que ainda não conhece, preste muita atenção. Na medicina chinesa, os órgãos trabalham juntos com uma víscera. Eles trabalham aos pares, né? Então nós temos baço pâncreas trabalhando junto com o estômago. E basicamente a função deles é essa aí, ó: controlar a digestão e absorção, metabolismo e produção de sangue, gerenciar os músculos, abrir-se na boca e manifestar-se nos lábios, manter o sangue dentro dos vasos. Essas são as funções do baço na medicina chinesa. Então todo o processo de digestão e absorção, a capacidade de digerir e de absorver, o apetite, a presença, a ausência ou excesso é gerenciado pelo baço. Pegue isso por quê? Pegue isso e leve para a depressão o tempo inteiro. Aquele paciente que já está tomando antidepressivo e fala para você que não tem apetite nenhum. Para a medicina chinesa ele está com o baço e o pâncreas enfraquecido, ou o sistema baço-pâncreas, né, que nós chamamos de sistema baço-pâncreas. Haverão pessoas com depressão, perdendo massa muscular, problema de baço. Eu estou elucidando tudo isso para você para te fazer uma pergunta lá na frente, tá? Manter o sangue nos vasos. Haverão pessoas com varizes, enfraquecendo os vasos e apresentando depressão. A cor é o amarelo, o sabor é o doce, a estação início e fim do verão e troca de estações é o período em que este órgão se enfraquece mais. Então tá vindo aí uma troca, hoje eu estou transmitindo essa live dia 20 de agosto. Daqui 30 dias, exatamente, oficialmente a estação muda no hemisfério sul, né, de inverno para primavera. Há pessoas que irão piorar a depressão nessa troca. Há pessoas que irão adoecer de outros problemas e ela ainda apresenta depressão. E olha só o sentimento que esse órgão gerencia, a preocupação. E hoje nós temos aí, de 10 pacientes que eu avalio, 10 admitem que estão muito preocupados com o futuro, com como vai ficar, como vai ser. E por que eu estou falando isso para você?
Porque é nas teorias de base, esse conteúdo aqui na medicina chinesa é chamado de teoria de base, é nas teorias de base que você consegue produzir o alicerce do seu diagnóstico. E os pacientes hoje estão aí jogando ao vento, né? Vão num psiquiatra, eu estou muito preocupado, doutor. Vai no psicólogo, eu estou muito preocupado. No psicanalista, eu estou muito preocupado. É um sentimento recorrente. O planeta Terra está criando uma egrégora de preocupação e de outros sentimentos que nós vamos ver daqui a pouco. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero te mostrar que existe um órgão por trás, gerenciando esse sentimento e definindo se ele cresce muito ou se ele cresce pouco, em função da saúde deste órgão. Ah, então você está me falando que se o meu baço, o pâncreas e o estômago estiverem mais fortes, eu me preocupo menos? Sim, você se preocupa menos. Você continuará preocupado, mas ficará dentro de uma preocupação que tem recuperação. Mas, com o cenário atual, o seu baço, pâncreas e estômago enfraquecido, e você se preocupando cada dia mais, você cai num círculo vicioso de preocupação enfraquecendo o órgão fraco alimentando a preocupação. E, lamentavelmente, é um caminho difícil de retirar o paciente, porque às vezes ele chega com 5 elementos comprometidos. É o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, pulmão e intestino grosso trabalham juntos na medicina chinesa, controla a respiração, as pessoas aí com muita falta de ar, com muito abafamento, né? Você entra num local com um pouquinho mais de pessoas e começa a repará-las um pouco mais, você vê as pessoas ali com aquela respiração de abafamento, você vê que a pessoa está em sofrimento, mesmo em silêncio, né? E infelizmente a humanidade está vibrando esse sofrimento e nós precisamos aí de apresentar alternativas para as pessoas, né? Administra as cordas vocais e as narinas, controla a pele, os pelos e a pele, é o gerente da imunidade, olha a seriedade disso. A medicina chinesa descobriu que existia um órgão por trás da imunidade. Não é simplesmente definir linfócitos, leucócitos, macrófagos, não é simplesmente definir esses agentes da imunidade. A coisa é sempre mais profunda. Existe um órgão que precisa estar bem. Se ele não estiver bem, a imunidade não estará bem. E este órgão é o pulmão, junto com o intestino grosso. E também este pulmão e intestino grosso gerencia o fluxo de água pelo corpo, o volume de edemas, tá? Cor branco, sabor picante, estação outono. Nós saímos dela, né? E o coronavírus chegando no Brasil. E o sentimento, olha aí, a tristeza. Fechou tudo, fechou o comércio, as pessoas se viram sem possibilidades, né? Sem perspectivas. E o sentimento de tristeza ele aflorou como nunca antes, né? Pelo menos eu não tinha visto isso até hoje na minha jornada de vida. Então nós já temos aí a preocupação no baço, a tristeza no pulmão. E é importante você saber, principalmente você que ainda não conhecia a medicina chinesa, é importante você saber que existe um órgão por trás em enfraquecimento, gerando um eterno círculo vicioso. E esse círculo vicioso gera tristeza, o sentimento de tristeza sobrecarrega o pulmão em enfraquecimento promove mais tristeza. E nós temos agora os rins, extremamente preocupante esse órgão, né, dentro do cenário da depressão, porque para a medicina chinesa os rins eles trabalham junto com a bexiga. Os rins são a base da vida. Ajuda a produzir sangue via medula óssea. Gerencia os ossos. Gerencia a audição. Gerencia a memória. Gerencia a reprodução. Gerencia a vitalidade e a térmica do corpo.
E isso é seríssimo, pessoal, porque muitas vezes você vai receber um paciente no seu consultório, ele está lá com a térmica comprometida, mãos frias e pés frios, já vem de um tratamento convencional para a depressão, e aí eu te pergunto, você vai apoiar simplesmente o tratamento convencional ou vai apresentar para ele um outro mundo de possibilidades? E para apresentar esse outro mundo de possibilidades, você precisa conhecer de medicina chinesa e de fisiologia energética, que é o que eu estou te apresentando aqui. E um ponto importante, gerencia a memória. Quando você estuda, né, as medicações antidepressivas, você vai perceber que todas elas estão focadas na regulação dos neurotransmissores. E eu espero que você consiga entender que os neurotransmissores, eles são apenas a pontinha do iceberg. E os neurotransmissores na medicina chinesa são regulados pela saúde renal. Então olha aí, o rim é a base da vida, ajuda a produzir sangue, gerencia os ossos. Quantas pessoas chegam com sérios problemas de coluna vinculados à depressão? Se não tratar os rins, se não tratar a coluna, como vai melhorar a depressão? A pessoa chega com perda auditiva, chega com a memória ruim, problemas com a reprodução, problemas com a ereção, problemas com a vitalidade, problemas com a libido e problemas com a temperatura corporal. O alimento dos rins são os alimentos de cor escura, o sabor salgado, a estação do ano, o inverno. E olha aí, estamos dentro do inverno e mesmo que na sua cidade não faça frio, entenda, você já sairá do inverno com seus rins mais fracos do que quando você entrou, mesmo não fazendo frio. Então, com base nisso, é muito importante você entender que daqui a pouco a gente vai chamar atenção para o conceito de fortalecimento, que eu chamo de saneamento. E olha só o sentimento dos rins, é o medo. Toda vez que uma pessoa começa a sentir muito medo, ela enfraquece os seus rins. E toda vez que uma pessoa está com os rins fracos, ela começa a expressar muito medo diante da vida. E esse círculo vicioso, ele precisa ser quebrado. Mas para quebrá-lo, tem que conhecer de medicina chinesa. Tem que estudar a medicina chinesa em profundidade. E é por isso que eu estou transmitindo aqui para você. Você, profissional de saúde, e você que está chegando no canal e não é profissional de saúde. Abrace cada vez mais daqui para frente a medicina chinesa. Procure um bom profissional na sua cidade. Faça um tratamento sério com ele, que seja um tratamento mais amplo, que seja um tratamento regenerativo, exatamente para que o tratamento consiga fazer um saneamento destes 5 elementos, desconstruindo os sentimentos que eu já estou te apresentando aqui, na medida que consolida a saúde destes órgãos que eu estou te apresentando aqui. Espero que você esteja compreendendo essa proposta. Adiante, nós temos aí o fígado, que trabalha junto com a vesícula biliar, gerencia a digestão, gerencia as emoções, gerencia a menstruação, gerencia o sangue, abre-se nos olhos, manifesta-se nas unhas. E aí você atende as pessoas e vê as pessoas com problemas digestivos mais sérios. As emoções já estão bagunçadas. Mulheres com problemas menstruais ou com perda menstrual mais intensa ou com histórico de TPM grave. Pessoas com problemas com sangue, anemias, tudo isso, pessoal, piora o processo depressivo. Problemas oculares, unhas fracas, queda de cabelo, e isso tudo sinaliza fraqueza hepática. Então é muito importante você entender que o sentimento aí do fígado, tensão e raiva, e o da vesícula biliar, a tomada de decisões. E tente imaginar quantas decisões cada um de nós tem que tomar todos os dias dentro de um cenário tão adverso como o que nós estamos presenciando atualmente. Quanto de tensão você leva para a cama baseado no dia que você teve? E quantas pessoas hoje estão vivendo uma tensão extrema e muitas vezes mergulham numa depressão e elas não serão tratadas de forma ampla. Por isso que aqui estamos propondo um saneamento amplo. Então o fígado aí
além dele cuidar de todas essas funções, na visão da medicina chinesa, estou te fazendo uma apresentação da fisiologia energética da medicina chinesa e te mostrando que esses órgãos, além de gerenciar diversas funções orgânicas, principalmente materiais, eles têm um sentimento próprio. É uma medicina que vincula um sentimento para cada órgão. E você precisa fazer um trabalho dual. Você trata o sentimento, mas trata o órgão. O órgão forte enfraquece o excesso de sentimento negativo. E na medida que o sentimento negativo diminui, o próprio órgão se consolida e a qualidade de vida aumenta. É uma dualidade. E essa dualidade, ela foi quebrada no mundo ocidental. E é a missão dos terapeutas de medicina natural restabelecer esse equilíbrio, ajudar as pessoas a reencontrarem o caminho do meio. E o caminho do meio é sentimento, emoção e corpo físico, corpo e mente em harmonia. Corpo e mente em harmonia libera o espírito. Libera o espírito para alimentar a crença, ser feliz com a crença que escolheu. Mas hoje nós vivemos pessoas que você atende, nós recebemos pessoas que você atende, elas viram e falam, olha, eu não estou tendo nem prazer de frequentar a minha igreja, ou o centro que eu frequentava, ou o mosteiro budista que eu frequentava, está tudo preto e branco, sem cor. E ela está falando ali de um sentimento de tristeza, de depressão, mas você, profissional de medicina chinesa, tem que estar refletindo sobre as causas internas, sobre a fundamentação material, sobre a saúde dos órgãos também. Seguindo em frente, pessoal, nós temos aqui, coração, que trabalha junto com o intestino delgado na medicina chinesa, a mente, morando no coração, mas também morando no cérebro, e também morando em todas as células. Abriga a mente, a psique, abre-se na língua, manifesta-se na face, faz brilhar os olhos, administra a fala. E uma coisa que tem me chamado muita atenção, como o brilho nos olhos das pessoas estão se apagando, Muita gente aí com a moral baixa, desanimado, e nós precisamos sempre, reforçando isso, já falei isso agora há pouco, precisamos sempre deixar uma mensagem de estímulo para as pessoas. Precisamos sempre dar uma mão para o outro, dar uma força, porque o cenário não está fácil para ninguém. Mas para alguns está pior, pessoal. Está muito pior, A cor vermelha, o sabor amargo. A estação, tá errado aí, a estação é o verão e eu coloquei vermelho, tá, pessoal? Então a estação onde o coração apresenta os seus desafios, é o verão. No verão, se a pessoa chega no verão com um coração desnutrido, um intestino delgado quente, ela terá outros problemas de saúde mais graves, que não cabe comentar aqui, mas por hora eu quero que você guarde que o sentimento do coração é a ansiedade ou a euforia. E é muito comum você receber um paciente que ele vira e fala, olha, a depressão que eu tenho apresentado é uma depressão ansiosa. E é claro, na medicina chinesa esse diagnóstico médico está totalmente equivocado. Essa pessoa não tem uma depressão, ela tem uma ansiedade. Depressão na medicina chinesa é uma doença de frio, ansiedade é uma doença de calor. Não tem como você ter as duas coisas coexistindo. Ah não, mas tem, eu posso acordar triste num dia e ansioso no outro. Então isso aí já é um distúrbio do humor. Não é uma depressão. Na depressão, como o próprio nome já diz, a pessoa se deprime. Ela deprime a moral, o emocional, as forças, tudo isso baixa, diminui. Estou colocando isso para você porque, para nós que trabalhamos com medicina chinesa, ela traz esse diagnóstico distorcido e nós iremos arredondar e resolver. Exatamente porque saberemos quando tratar a ansiedade e quando tratar a depressão. Isso é muito bem delimitado na medicina chinesa. E eu reforço aqui isso para que você não insista em raciocinar alopaticamente e dar força para um diagnóstico que está equivocado. Então, muita atenção quando você estiver lendo os sinais do coração do seu paciente, tá? Beleza, e aí te apresentei aqui esses sentimentos que cada órgão possui. Te apresentei os 5 elementos, para quem não conhecia, para quem já conhece é apenas uma revisão. E a pergunta que não quer calar é essa aqui,
Quando já se conhece os 5 elementos e conhece a fisiologia, fraqueza e os sentimentos vinculados a cada um desses órgãos que eu acabei de te apresentar, você expande a sua mente para uma outra visão, para uma visão muito mais ampla. E aí cabe essa pergunta: só tomar antidepressivos basta? Essa pergunta que você precisa se fazer como profissional de saúde, conduzir o seu paciente a se perguntar sobre isso, porque a pergunta que nós temos que nos fazer é: só o antidepressivo basta? Ele nutre? Ele vitaliza? Ele irá conversar, fazer uma interlocução com os órgãos que gerenciam cada um desses sentimentos? Ou ele vai tentar apenas regular neurotransmissores? E a resposta é muito clara, todo mundo já sabe. Só os antidepressivos não bastam, pessoal. Por isso que você tem que conhecer de 5 elementos para explicar para o seu paciente que você vai conduzi-lo em direção a um saneamento. E aí eu sempre faço essa pergunta para os profissionais de saúde que querem estudar comigo. Muita gente me pergunta, né? A depressão na medicina chinesa tem tratamento? Eu respondo essa pergunta aqui a semana inteira. Muitas pessoas me mandam um WhatsApp: eu sou enfermeiro. Você acha que existe tratamento na medicina chinesa para a depressão? Sim, existe. Voltando para cá, olha aí, veja se faz sentido para você essa lista aqui abaixo. Isso aqui, ó, são linguagens da medicina ocidental, inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina, antidepressivos serotoninérgicos, inibidores seletivos da recaptação de dopamina, inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, antidepressivos melatoninérgicos, antidepressivos tetracíclicos. Se você ainda está nessa linguagem e você gosta dessa linguagem, ela faz sentido para você, o que eu vou te falar a seguir não é para você, né? Eu vou te falar do meu workshop sobre depressão, zero depressão, totalmente voltado para um saneamento na visão da medicina chinesa. E essa linguagem, ela não tem nada a ver com a linguagem da medicina chinesa. Mas, Fernando, eu gosto, eu estudo em cima disso, é isso que faz sentido para mim, eu estou vinculado ao conceito de regulação de neurotransmissores. Ótimo! Não é o momento para você estudar medicina chinesa. Porque para a medicina chinesa, toda essa regulação de neurotransmissores e que a medicina vem tentando por cada uma dessas vias, está lá nos domínios do rim, na medicina chinesa, e se não fortalecer os rins, não adianta aplicar nenhum desses medicamentos. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu vejo isso acontecendo há 20 anos. Ou melhor, há 40, né? Porque minha mãe sempre tomou antidepressivos. Então, o que eu vi é que os antidepressivos dessas linhas viciam as pessoas, intoxicam o fígado, deixam uma memória tóxica muito grande, difícil de retirar, e que lamentavelmente muitas pessoas não irão conseguir mais mudar o rumo do barco delas, exatamente pela extrema dependência da droga química. Mas se ainda faz sentido para você, eu te entendo sem problema algum, tá? Para finalizar, pessoal, se você pudesse tratar as causas da depressão, fazer o chamado saneamento básico dos 5 elementos, aí sim seria um caminho fabuloso. E eu quero te apresentar esse caminho, se fizer sentido para você, através deste workshop 100% online, zero depressão, como prevenir e tratar a depressão em alta performance através da medicina tradicional chinesa. Eu vou deixar um link na descrição, esse vídeo vai ficar aqui no canal para você chegar, ver e rever tudo isso que foi falado aqui. Se fizer sentido para você e você quiser abrir a sua cabeça para um outro plano B poderoso de tratamento, ancestral, um plano B que está aí há quase 30 séculos, esse workshop vai preencher, vai cair como luvas para você, vai te ampliar os horizontes, vai te apresentar a possibilidade de tratar os 5 elementos, de fazer um saneamento completo dos 5 elementos, não somente tratando a depressão, fortalecendo a saúde dos órgãos internos, tratando a causa da depressão. E nos tempos que nós estamos vivendo, atenção, terapeutas, profissionais de saúde, você precisa sanear os 5 elementos do seu paciente.
E para você que vai assistir esse vídeo depois e não é profissional de saúde, repito, busque o plano B, procure um bom profissional de medicina chinesa na sua cidade para que você consiga dar a volta por cima e resolver a depressão como ela tem que ser tratada, tá? Essas estratégias ensinadas neste workshop Zero Depressão fazem parte da escola do mestre Sun Simiao. Por que eu gosto muito de falar sobre ele? Ele criou a grande escola de nutrição profunda, né? E uma pessoa que viveu simplesmente 100 anos através do caminho que ele criou, chamado caminho do cultivo interior. Eu e os meus alunos, nós seguimos a escola do Sun Simiao. Eu tento sempre propor para eles um caminho de saneamento, de fortalecimento, porque o Sun Simiao, adotando o caminho do cultivo interior, ele viveu 100 anos. Então ele estava certo nas proposições dele. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, começa aí pelo workshop Zero Depressão, de utilidade pública nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Pessoal, nossa live de hoje é essa, tá? Agradeço vocês pela companhia. A live vai ficar aí disponível no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, dá uma força para esse canal aí, compartilha com seus amigos, compartilha nos seus grupos, manda para frente essa mensagem. E se divulgue, porque as pessoas estão em profundo sofrimento, muita gente sofrendo. Divulgue o seu trabalho para que as pessoas cheguem no seu trabalho, seja um porto seguro para elas. Tá? O tempo é de amparar as pessoas e ajudá-las, apresentando para elas um plano B. Quem ainda não deu um like, dá uma curtida aí. Eu vou parando por aqui. Um abração para vocês, pessoal. Tchau, tchau.